Olá, aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Sou o professor José Regimar e estamos aqui com mais um vídeo da nossa disciplina de Físico-Química 2. Hoje discutiremos as derivadas parciais e, logicamente, como consequência, os potenciais termodinâmicos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Veja só o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Vamos relembrar daquela equação diferencial no começo dos nossos estudos, em que nós definimos que a diferencial da energia interna era a soma das derivadas parciais, é isso? Da energia interna em função da entropia, em função do volume e em função do número de partículas. Lembre-se que, naquele momento, nós consideramos que o número de partículas era constante. Então, esse dN aqui ele foi retirado do esquema. Bom, mas aqui nós vamos fazer uma discussão mais ampla, que aí, logicamente, já entra o conceito aqui do potencial termodinâmico. Tá? Então, para a gente se adiantar, relembrando aqui que o dU, dS é a temperatura. Se você diferenciar dU, dV, você vai encontrar menos a pressão. E se você ainda fizer a diferencial dU, dN, tá, que nós não fizemos, logicamente, porque a gente restringiu, mas o dU, dN é o μ, que é o potencial químico, ok? Potencial químico que vai ser introduzido aí dependendo do contexto, tá? Lá na parte de pilhas ele já vai entrar, então é importante a gente já fazer essas definições aqui. Bom, então, aqui você tem as primeiras derivadas parciais, ok? E se nós fizermos o seguinte, se nós fizermos a inversão das derivadas, e se eu escrever, por exemplo, ds du, o que eu vou ter como ds du? Obviamente, eu vou ter o inverso da temperatura, 1 sobre T. E se eu tiver dρV, dρu, o que eu vou ter? Menos 1 sobre P, ok? E pela lógica, o inverso de dN du, é isso? O inverso de du, dN, que é dN du, eu vou ter, logicamente, a recíproca do potencial químico. Então, veja que eu já representei aqui as três derivadas parciais da energia interna, é isso? Daquela representação. E agora representei os inversos. Agora pensemos o seguinte. E se nós começarmos a combinar, não é isso? Começarmos a combinar estas equações, ok? Se eu começar a combinar, por exemplo, o du, logicamente, ds com dv, du, certo? Observe aqui um detalhe importante, para que haja uma eliminação de variáveis comuns, certo? Eu não vou combinar du com du, dUs, por exemplo, com dUv, porque o du vai multiplicar du e vai ficar du ao quadrado. E a ideia é você relacionar agora aquelas propriedades mecânicas com as propriedades fundamentais e as variáveis compostas. Bom, então eu vou começar a combinar o seguinte. O du ds não pode ser com o ds du, que vai dar 1, lógico. Então eu vou combinar du ds com dv du. Ora, o que vai acontecer aqui? Se eu escrever du ds vezes dv du, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o correspondente de du ds, que é a temperatura, que multiplica o correspondente de dv du, que é menos 1 sobre P. Menos 1 sobre P. Qual é a consequência disso aqui? Resultado, menos T sobre P. E aí, você pode cancelar aqui, ó. du com du. E o que representa menos T sobre P? Vai representar dρV, dρS. A variação do volume em função da variação da entropia é igual a menos a temperatura dividido pela pressão. Tá? Então, você já conseguiu aqui o que a gente chama de derivada cruzada. Nós fizemos o cruzamento da derivada parcial du ds com dv du. Agora, e se eu fizer esse mesmo du ds com dn du? O que aparece? Vamos lá, ver o que acontece. Então, du
ds, que multiplica quem? dn du. Isso vai ter o quê? Quem é o du ds? Temperatura. Quem é dn du? É 1 sobre o potencial químico. Logicamente, uma vezes T é T, temperatura sobre o potencial químico vai ser igual a quê? Cancela du com du e você vai ter quem? dn sobre ds. E aí você tem uma nova derivada cruzada. A variação do número de partículas em função da variação da entropia vai ser igual ao valor da temperatura dividido pelo potencial químico. E aí você teve justamente uma segunda derivada cruzada. Tá? Você pode inclusive inverter isso aqui. Por exemplo, quem seria ou qual seria a correspondência de d-ROM-S, d-ROM-S, d-ROM-V? Seria justamente o contrário, ó. Menos P sobre T. É isso que já está aqui, ó. Menos T sobre P, então ficaria ali uma borradeira danada. Deixa eu botar aqui correto aqui, tá? Se eu fizer aqui, ó, ds, dv, vai ser igual a quê? O contrário disso aqui vai ser menos P sobre T, tá? Então, você pode inverter as derivadas cruzadas e obter uma expressão correspondente. Bom, já combinei quem? Combinei o du ds com dv du com dn du. O próximo passo é combinar agora du dv. Com quem? Com du ds. E aí você vai observar que vai dar justamente o contrário. Ó. Quando eu pegar aqui du dv com ds du, vai ficar o quê? Vai ficar justamente ds du sobre ds dv, não é isso? E aí você vai chegar justamente nesse valor correspondente aqui. Tá? Então você poderia ainda fazer a combinação de du com dn du, para ver o que acontece. Ó, ficaria o quê? dn dv. Tá? Mas vamos limpar o quadro aqui para você poder entender esse raciocínio. Muito bem. Então vamos voltar aqui ao raciocínio. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar agora du dv, aqui ó, dROM-U, dROM-V. Eu não posso multiplicar pelo recíproco dele, logicamente, né? Que é o dv du. Eu tenho que multiplicar pelo ds du. ds du. O que nós temos? Quem é o du dv? Du dv é menos p vezes. Quem é ds du? Ds du é 1 sobre t. Resultado, menos p sobre t. Isso é quem? Cancela du com du. Fica quem? dROM-S, dROM-V. Ok? Agora, eu vou combinar o du dv com o dn du. E ver o que acontece aqui. Ó. Vou até mudar a cor. Vou pegar aqui. du dv multiplica quem? dn du. Resultado, quem é du dv? Menos p vezes 1 sobre o potencial químico. 1 sobre μ. Consequência, menos p sobre μ, que vai ser, cancela du com du, ok? Cancela du com du. Fica, então, dROM-N, dROM-V. Tá? Só apagar aqui, porque ficou borradão. dROM-V. Lembre-se que você pode inverter isso aqui, escrever dROM-V, dROM-N, e ficaria o quê? Menos μ sobre P. Tá? Agora, nos sobrou fazer o quê? Combinar o du dn com du ds e o du dn com dv du. Tá? Já que eu não posso combinar aqui com o recíproco. Então vamos lá, só limpar o quadro aqui para a gente voltar para esta última combinação. Meus queridos, então veja só. Vamos escrever aqui o du dn, dROM-U, dROM-N, e ela vai ser combinada com quem? Com ds du. dROM-S, dROM-U. Quem é o du dn? μ. Quem é o ds du?
é 1 sobre t. Por consequência, tem μ sobre t, cancela du com du, e você tem quem aqui? dρm S, dρm N. E lembre-se que você também pode escrever ao contrário. dN ds seria t sobre μ. E por fim, vamos combinar du ds, du dn na verdade, né? du dn, ok? Esse cara aqui, com dv du. dρm v, dρm u. Quem é o du dn? Potencial químico. dv du é menos 1 sobre P. Consequência, menos μ sobre P é igual, cancela du com du, dρm v, dρm n. Ok? dρm v, dρm n. E aí você pode escrever esse cara também ao contrário. dn, dv seria menos P sobre μ, já que dv, dn é menos μ sobre P. Bom, então, essa aulinha aqui foi justamente para que vocês pudessem ver como a gente consegue deduzir os potenciais termodinâmicos, né, a partir das derivadas parciais, fazendo aqui as derivadas cruzadas. Então, isso aqui vai nos ajudar, por exemplo, a determinar as equações de estado, tá? Que a gente vai falar aqui no próximo vídeo, a definição do que é uma equação de estado e como podemos deduzir uma equação de estado a partir de uma equação diferencial. Então, o conhecimento que nós acabamos de discutir aqui vai ser válido neste momento. Então, nos veremos no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!